Reverendíssimos padres, excelentíssimos senhores e minhas senhoras, gostaria de vos apresentar Sua Excelência Reverendíssima Dom Atanásio Schneider, Bispo Auxiliar em Astana, no Cazaquistão, que muito tem feito nos últimos anos pela defesa da fé católica da nossa Santa Igreja e que hoje, em nome da Unavoce Portugal, tenho o prazer de vos apresentar para esta conferência aqui na Igreja do Santíssimo Sacramento. A conferência será sobre a verdade da fé católica na atual crise da Igreja, verdade e obediência, e gostaria também de pedir que toda a aquisição de imagens e som fosse apenas para utilização privada, uma vez que os direitos de imagem e de som estão reservados à Unavoce Portugal. E sem mais demoras, porque já atrasámos um bocadinho o início desta conferência, gostaria então de passar a palavra a Vossa Excelência Reverendíssima para que comece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estou muito feliz de estar aqui em Portugal e nesta cidade de Lisboa, cidade de Santo Antônio, e aqui neste lugar, a capela da Igreja do Santíssimo Sacramento. Quero apresentar uma reflexão sobre o tema a verdade eterna da fé católica em meio à atual crise da Igreja. Verdade e obediência. O magistério da Igreja nos ensina, pelo Papa Leão XIII, a verdadeira noção da liberdade, porque hoje se fala muito da liberdade, seja na vida da Igreja, seja no mundo, que é a verdadeira noção. Leão XIII disse: por sua natureza, e sob qualquer aspecto que seja considerada, quer nos indivíduos, quer nas sociedades, e entre os superiores, não menos que entre os subordinados, a liberdade humana supõe a necessidade de obedecer a uma regra suprema e eterna. E esta regra não é outra senão a autoridade de Deus impondo-nos as suas ordenações ou as suas proibições. Autoridade soberanamente justa que, longe de destruir ou de diminuir de qualquer modo a liberdade dos homens, a protege e a leva à sua perfeição, porque a verdadeira perfeição de todo o ser é tender e atingir o seu fim. Ora, o fim supremo para o qual deve tender a liberdade humana é Deus. Assim o Papa Leão XIII. A atitude do assim chamado catolicismo liberal, segundo o qual a Igreja e os católicos devem fazer as pazes com o mundo incrédulo, é uma completa ilusão e ingenuidade. A este respeito, o Papa Pio X deu a seguinte advertência realista e sóbria, cito: o inimigo implacável da humanidade nunca dorme. De acordo com as circunstâncias da época e dos acontecimentos, ele muda taticamente a linguagem, mas sempre pronto para o combate. Com efeito, quanto mais o héroe está condenado a esconder-se,
perseguido pela verdade, tanto mais se deve temer emboscadas perigosas atrás das quais o inimigo não hesita em construir suas unidades de artilharia sempre fatais. Portanto, nunca devemos nos abandonar a uma falsa segurança. Caso contrário, estaremos expostos às condenações pronunciadas contra os falsos profetas, que anunciaram a paz onde não havia e cantaram a vitória onde tudo nos chamou para a batalha. Portanto, é necessário em todos os momentos, especialmente neste momento, quando há uma grande conspiração instigada diretamente contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a sua religião sobrenatural e revelada, denunciar os falsos mestres do povo, que chamam o mal de bem e de bem o mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, seduzindo muitas inteligências que cedem a qualquer vento de doutrina. Acreditamos, portanto, que chegou a hora de falar. Assim, palavras de Pio X, mais de que 100 anos atrás. Vejamos que atualidade. A caridade cristã e o próprio Jesus Cristo são a verdade base da fraternidade humana e da civilização, como salientou o Papa Pio X. Cito de novo. Escutem, é muito importante esta frase. Não existe verdadeira fraternidade fora da caridade cristã, que pelo amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, abrange todos os homens, para consolar todos e para conduzir todos à mesma fé católica, conduzir todos à mesma felicidade do céu, separando a fraternidade da caridade e da fé cristã. Assim entendida, a democracia hoje, longe de ser um progresso, constituiria um desastroso recuo para a civilização. Porque, se chegar, e nós o desejamos de toda a nossa alma, à maior soma possível de bem-estar para a sociedade e para cada um de seus membros, pela fraternidade, ou como se diz ainda, pela solidariedade universal, é necessária, primeiro, a união dos espíritos na mesma verdade católica. A união das vontades na moral verdadeira. A união dos corações no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Ora, esta união só poderá ser realizada pela caridade católica e a fé católica, que é única, por consequência, que pode conduzir os povos no caminho do progresso para o ideal da civilização. Palavras de Papa Pio X. Repito, que atualidade. O beato Francisco Palão, que era sacerdote carmelita descalço, foi um apóstolo da fé católica contra o espírito revolucionário na Espanha do século XIX. Ele faleceu em 1872. Suas seguintes observações demonstram profeticamente as consequências desastrosas dos compromissos dos católicos com o espírito dos tempos modernos. Cito o beato
Francisco Palau. Todos os sistemas, do ateu ao cismático, herético, ao se desprenderem do catolicismo, chegam, ainda que por deslizamentos diferentes, a cair sobre a mesma rocha. Perdida a fé católica e com a fé os princípios da sã moral, o mundo moderno está então constituindo uma nova moral e uma virtude segundo os seus caprichos. E podemos ver aqui então em luta de uma moral contra a outra moral. E não havendo virtude mais sólida, formal e perfeita do que aquela que a Igreja Católica possui, o mundo moderno não define e não ensina outra moral senão aquela que o mundo moderno pratica e chama vícios, as virtudes. Os vícios mais infames, os atos mais criminosos e os males abomináveis passam por virtudes eminentes no mundo moderno. Prêmios são concedidos aos vícios, monumentos são erguidos por eles, e vícios são adornados com louros, palmeiras e coroas. Que atualidade? Eu agora faço um comentário. Ele escreveu isso em 1870, imagina. E hoje presenciamos que os mais horrorosos vícios são premiados, se fazem monumentos para eles. A virtude é chamada criminoso. Nós somos acusados de criminosos se nós dizemos o que é o matrimônio, que Deus, o que é a natureza. Quando falamos que a homossexualidade é contra a natureza, contra a razão, é pecado, e por isso nós somos chamados criminosos, se nós dizemos isso. Vejam que já em 1870 o mundo já havia estes princípios. Continuo com a citação de Beato Francisco Palau. Ele diz: enquanto o que há de mais sublime, mais heróico e grande em virtude é, pelo mundo moderno, insultado, atropelado, perseguido e punido, como vícios feios e atos culpados e criminosos. Assim, o Beato Francisco Palau. Há 100 anos, o Papa Bento XV apontou o naturalismo como a grande praga social do nosso tempo e pediu para invocar São José de maneira particular como protetor e defensor. De fato, o Papa Bento XV falou do naturalismo, essa grande praga do século, que onde quer que se enraize, atenua o desejo dos bens celestes, apaga a chama da caridade divina e resgata o homem da graça de Cristo, que cura, eleva, e tirando finalmente a luz da fé e deixando-lhe apenas ao homem as forças corruptas da natureza, deixa-o à mercê das paixões mais desenfreadas. O Papa Bento advertiu sobre o contágio do socialismo, ferrenho inimigo dos princípios cristãos. E com grande solicitude propôs aos fiéis, de modo particular São José, para que o sigam como seu guia especial e o honrem como seu padroeiro celestial.
precisamos urgentemente, agora são as minhas palavras, não de Bento XVI, precisamos urgentemente recatolizar a Europa e o mundo, mas primeiro precisamos de recatolizar amplos setores de católicos, especialmente o clero, as famílias e a liturgia. Precisa recatolizar a liturgia. Todos nós estamos testemunhando uma crise de fé sem precedentes que tomou conta de toda a Igreja desde a conclusão do Concílio Vaticano II. Esta crise de fé é caracterizada principalmente pela confusão, ambiguidade e imprecisão em relação às verdades fundamentais da fé católica. Nas últimas décadas, não só modernistas declarados, mas também teólogos e fiéis amantes da Igreja têm demonstrado uma atitude que se assemelha a uma espécie de defesa cega de tudo o que foi dito pelo Concílio Vaticano II ou pelo atual Papa, apesar de que o próprio Concílio e o Papa não quiseram propor suas próprias sentenças como sentenças de fé definitivas e vinculantes para todos. Às vezes, tal atitude destes, assim, alguns teólogos, mesmo amantes da Igreja, às vezes esta atitude parecia exigir acrobacias mentais e uma quadratura do círculo. Mesmo agora, a mentalidade geral de alguns bons católicos corresponde, de fato, não em teoria, mas de fato, a uma total infalibilização de tudo o que o Concílio Vaticano II disse, o que o atual pontífice diz ou faz. Total infalibilização. Isto é contrário a toda a tradição da Igreja, completamente. É uma caricatura do dogma da infalibilização mesmo. Mas assim é. Se algumas declarações não claras do Vaticano II ou dos papas depois do concílio, em sua formulação objetiva, como se lê, parecem contradizer as declarações do magistério anterior e constante e perene da Igreja, então deve-se aderir ao significado claro das declarações anteriores do magistério constante e de um período mais longo. O significado claro e a antiguidade das declarações do magistério perene têm precedência sobre declarações ambíguas ou não claras e que são não infalíveis, mas recentes. São Vicente de Lerimes deu orientações úteis a esse respeito quando disse, cito, do seu famoso livro Commonitorium, ele disse: se algum novo contágio procura infectar não apenas uma parte insignificante da Igreja, mas o todo, então caberá se apegar à antiguidade, que não pode ser seduzida por nenhuma fraude da novidade. A gente deve consultar e interrogar as opiniões dos antigos, daqueles, isto é, que embora viveram em tempos e lugares diferentes, mas continuam na comunhão e na fé da única Igreja Católica, então autoridades reconhecidas e aprovadas,
E, em qualquer caso, se deve certificar daquilo que foi sustentado, escrito, ensinado, não apenas por uma ou duas autoridades, mas por todos da antiguidade, em consentimento geral. Isto disse São Vicente de Leriz. O próprio Concílio Vaticano II deu uma bela descrição do que é o magistério, que nunca havia sido dado antes. Encontra-se no documento Dei Verbum, onde está escrito, cito: o magistério, o Papa ou o Concílio, episcopado, não está acima da palavra de Deus, escrita e transmitida, mas a serve. Assim o Concílio Vaticano II. Neste contexto, devemos recordar as palavras do Papa Pio VI, século XVIII, afirmando que a linguagem ambígua nunca pode ser tolerada num sínodo, porque do sínodo a glória principal consiste em ensinar a verdade com clareza e excluir todo o perigo do erro. Palavras de Papa Pio VI. Que atualidade de novo. Imagina, nunca se pode ser tolerada uma linguagem ambígua de um sínodo. Precisa escrever estas letras grandes e enviar em muitas reuniões que se preparam no sínodo. A estrutura divina da Igreja já fornece um antídoto a esta situação difícil na Igreja hoje. Quer dizer, a substituição ministerial dos representantes do episcopado, singulares bispos, cardeais, juntamente com o invencível sensus fidei dos fiéis. Neste assunto, o fator numérico não é decisivo. O fator numérico não é decisivo. Basta que alguns bispos, juntamente com o invencível sensus fidei dos fiéis, corrijam algumas formulações menos claras ou ambíguas, mesmo do atual magistério, do Papa. A fé da Igreja, como um todo, conjunto, permanecerá intacta devido à promessa de Cristo sobre a assistência especial e a presença permanente do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, em sua Igreja. O significado correto da obediência ao Papa. O que é isso? A Santa Igreja é primeiro e mais profundamente uma instituição divina. E ela é um mistério em seu significado sobrenatural. Em segundo lugar, tem também a realidade humana e visível, os membros visíveis e a hierarquia, Papa, Bispos, sacerdotes. Em tempos em que a Mãe Igreja está passando por uma das crises mais profundas de sua história, como hoje, onde a crise atinge todos os níveis da vida da Igreja de forma assustadora, a Divina Providência nos chama a amar nossa Mãe Igreja, que é humilhada, zombada, não em primeiro lugar por seus inimigos, mas dentro por seus alguns pastores e mesmo em altos escalões.
humilhada, zombada, a nossa mãe, que é a Igreja. Somos chamados a ajudar a nossa mãe Igreja, cada um no seu lugar, a ajudá-la a uma verdadeira renovação através da nossa própria fidelidade, a imutável integridade da fé católica, através da nossa fidelidade à constante beleza e sacralidade da sua liturgia, a liturgia de todos os tempos, por meio de nossa intensa vida espiritual também, em união com Cristo e por atos de amor e caridade. O mistério da Igreja é maior do que apenas um Papa ou um Bispo concreto. Às vezes, os Papas e os Bispos, no passado da história da Igreja, prejudicaram a Igreja. Mas, ao mesmo tempo, Deus usou outros instrumentos, muitas vezes os simples fiéis, simples sacerdotes ou alguns bispos, para restaurar a santidade da fé e da vida da Igreja. Ser fiel à Igreja não significa obedecer interiormente a todas as palavras e todos os atos de um Papa ou de um Bispo, pois o Papa ou o Bispo não são idênticos com toda a Igreja, eles são membros da Igreja também. E se um Papa ou um Bispo apoia um caminho que prejudica a integridade da fé e da liturgia, então não é de modo algum obrigatório a segui-lo nestes concretos atos, porque devemos seguir a fé e as normas da Igreja de todos os tempos. Para ser concreto, devemos obedecer ao Papa, claro, nos atos de jurisdição. Então, a Igreja não é propriedade privada de um Papa concreto, mas o Papa é apenas o vigário, vicarius Christi, o servo de Cristo. A Igreja não é o corpo místico do Papa, é o corpo místico de Cristo. Deve-se certamente obedecer ao Papa, repito, quando ele propõe infalivelmente a verdade de Cristo, quando fala ex cathedra, formalmente. O que é muito raro. Devemos obedecer também ao Papa quando ele nos manda obedecer aos mandamentos de Deus. Devemos obedecer ao Papa quando toma ele decisões administrativas ou jurisdicionais, faz nomeações de bispos, de cardeais, dá indulgências, por exemplo. Isto devemos obedecer, claro. Mas se, no entanto, um Papa cria confusão ou ambiguidade em relação à integridade da fé católica e da Sagrada Liturgia, então, somente neste concreto assunto, não se pode obedecê-lo, e se deve obedecer à Igreja de todos os tempos e aos Papas, seus predecessores, que durante milênios, não somente durante 10 anos, milênios, séculos, ensinaram constantemente e claramente todas as verdades católicas no mesmo sentido, sempre. E essas verdades católicas encontramos expressas no Catecismo. Deve-se obedecer ao Catecismo e à liturgia de todos os tempos que os santos e os nossos antepassados seguiram. É uma falsa obediência quando a gente diviniza homens que representam a autoridade da Igreja.
Não se pode divinizar o Papa ou um bispo. Isto não é católico. É contra o primeiro mandamento. Quando a gente aceita ordens e consente em afirmações dos seus superiores, que evidentemente prejudicam e enfraquecem a clareza da integridade da fé. Assim foi o caso com Santo Atanásio. No século IV, quando a maioria do episcopado aceitou a heresia ariana que negou ou minava a divindade do Filho de Deus. O Atanásio ficou sozinho quase com São Basílio e outros poucos bispos, e o Papa, naquele tempo, Libério, obrigou Santo Atanásio, sob a santa obediência, de fazer a paz com bispos heréticos. E ele disse, não posso. Como posso fazer a paz pública com bispos heréticos que negam a divindade do Filho de Deus? E disse ao Papa, não posso obedecer. O Papa disse, não vai obedecer. Vai ser excomulgado da igreja. Santo Atanásio disse, não posso obedecer. Não posso colaborar nesta ordem do Papa que prejudica a fé. E ele recusou a ordem do Papa, e o Papa Libério o excomungou da igreja. Santo Atanásio foi excomungado pelo Papa. Temos este testemunho do Santo Hilário. Santo Hilário, que era muito escandalizado por isso. Ele era amigo de Santo Atanásio também. Então, havia casos, vejam, não? Até santos foram excomungados, porque não obedeceram a uma ordem de um Papa que quis fazer as pazes com a heresia. Não? Vejam, a obediência tem um fundamento, um propósito, tem condições e limites. Só Deus não tem limites. Ele é imenso, infinito, eterno. Toda criatura, mesmo um Papa, é limitado, não é imenso. E este limite define sua essência. Portanto, não existe na Terra nem autoridade ilimitada, nem obediência ilimitada. A autoridade é definida por seus limites. E a obediência também é definida por seus limites. Ser consciente destes limites leva à perfeição no exercício da autoridade e à perfeição no exercício da obediência. Quer dizer, mesmo a autoridade, o Papa, os bispos, devem ser conscientes que a autoridade deles é também limitada, não é ilimitada. Eles devem ser conscientes disso quando fazem ordens. O limite insuperável da autoridade é o respeito à lei divina, à integridade e à clareza da fé católica, e o respeito a essa lei divina da integridade e clareza da fé católica. Santo Tomás de Aquino coloca a questão: os súditos são obrigados a obedecer a seus superiores em todas as coisas? Pergunta Santo Tomás de Aquino. A resposta, ele diz, negativa. Não podemos obedecer em todas as coisas. Como princípio, ele diz. Então, a obediência não é cega ou incondicional, mas tem limites. Onde há pecado mortal ou um outro pecado, não temos apenas o direito, mas o dever de desobedecer. Se um superior nos manda fazer um pecado mortal ou um pecado venial, não podemos.
Isso também se aplica em circunstâncias em que alguém é ordenado a fazer algo prejudicial à integridade da fé católica ou à sacralidade da liturgia. A história tem demonstrado que um bispo concreto ou uma conferência episcopal, um concílio ou mesmo um papa concreto pronunciaram ambiguidades. O que em tais circunstâncias os fiéis devem fazer? Em suas várias obras, Santo Tomás de Aquino ensina que onde a fé está em risco, é lícito e até apropriado resistir publicamente a uma decisão papal, como fez São Paulo, frente de São Pedro, o primeiro Papa, em Antioquia. Cito Santo Tomás agora. Ele se refere a este caso, que se pode ler na carta aos Gálatas, segundo capítulo 14. Então, Santo Tomás diz: São Paulo, que estava sujeito a São Pedro, repreendeu-o publicamente, por causa de um risco iminente de escândalo em matéria da fé. E Santo Agostinho comentou isto também, dizendo: até São Pedro deu o exemplo para aqueles que governaram, mas às vezes se desviaram do caminho certo, e não recusem. São Pedro deu exemplo para que os superiores não recusem como imprópria uma correção, mesmo que esta correção originada de seus súbditos. Palavra de Santo Agostinho, que cita Santo Tomás na Suma Teologia. A resistência de São Paulo se manifestou como uma correção pública de São Pedro, o primeiro Papa. Santo Tomás dedica toda uma questão à correção fraterna na Suma Teologia. A correção fraterna também pode ser dirigida pelos súbditos aos seus superiores e pelos leigos contra os prelados, diz Santo Tomás. Assim ele diz na Suma Teologia: como, porém, um ato virtuoso deve ser moderado pelas devidas circunstâncias, segue-se que quando um súbdito corrige seu superior, deve fazê-lo de maneira decente, digna, não com impudência e aspereza, mas com mansidão e respeito. Isso são palavras de Santo Tomás. E depois Santo Tomás continua dizendo: se houver perigo para a fé, os súbditos são obrigados a repreender seus prelados, incluindo o Papa, mesmo publicamente. Portanto, devido ao risco do escândalo da fé, São Paulo, que de fato estava sujeito a Pedro, o repreendeu publicamente. Palavras de Santo Tomás. A pessoa e o ofício do Papa tem seu significado em ser apenas o vigário, como dizemos. Então, se acontecer estes casos raros de ambiguidades ou de erros da parte de representantes da hierarquia, se isso acontecer, existe a legítima possibilidade e o dever que súbditos, seja bispos em relação ao Papa, seja fiéis em relação ao bispo ou também ao Papa, não só apresentam apelos privados e públicos e propostas de correções doutrinais, mas também que podem declarar que não podem obedecer concretos atos. É preciso lembrar também
o que ensinou o Concílio Vaticano I. Cito: o Espírito Santo foi prometido aos sucessores de Pedro, aos sumos pontífices, não para que, por uma certa revelação, eles dessem a conhecer alguma doutrina nova, mas para que, com a ajuda do Espírito Santo, guardassem religiosamente e expor fielmente a revelação, o depósito da fé transmitida pelos apóstolos. Assim, Concílio Vaticano I. Nos últimos séculos, prevaleceu um positivismo jurídico na vida da Igreja, combinado com uma espécie de papolatria, uma espécie de adoração indébita ao pontífice. Tal atitude visa reduzir as ordens exteriores do superior e a lei a mero instrumento nas mãos de quem detém o poder, esquecendo o fundamento metafísico e moral da própria lei. Deste ponto de vista legalista, que agora permeia a Igreja nos nossos dias, o que a autoridade promulga, segundo esta mentalidade legalista, é sempre justo. Os tratados espirituais tradicionais nos ensinam, claro, a obedecer à Igreja, ao Papa, ao Bispo. No entanto, esses tratados se referem aos tempos de normalidade, quando o Papa e os bispos defendiam e protegiam corajosamente e sem ambiguidade a integridade da fé e da liturgia. Estamos vivendo agora, obviamente, no tempo excepcional de uma crise global da fé em todos os níveis da Igreja. Queremos obedecer ao Papa, claro. Queremos obedecer a todos os papas. Mas se no ensinamento de um concreto Papa, ou atual, encontrarmos uma evidente contradição, então não fazemos ginástica mental e fazemos estas quadraturas do círculo, uma coisa evidente, como se lê. Então, uma coisa evidente. Então, nossa regra de julgamento segue a tradição bimilenária da Igreja, ou seja, o ensinamento constante dos papas ao longo de milênios e séculos. A autoridade de um papa ou de um bispo que ultrapassa os limites da lei divina, da integridade e da clareza da fé católica, às vezes deve-se opor resistência, claro, respeitosa, digna. Este é o heroísmo do nosso tempo, o caminho mais grave para a santidade hoje. Tornar-se santos significa fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa obedecer sempre à sua lei, em particular quando isso é difícil e quando isso não coloca em conflito com os homens que, embora como representantes legítimos da sua autoridade na terra, estão infelizmente às vezes enfraquecendo a integridade e a clareza da fé. Tais momentos são muito raros na história da Igreja, mas aconteceram também já no passado. Muitos, ao longo da história,
manifestaram comportamento heróico, resistindo às leis injustas da autoridade política também. Maior ainda é o heroísmo daqueles que resistiram à imposição pela autoridade eclesiástica de doutrinas que divergem da constante tradição da fé e da liturgia de todos os tempos. A resistência filial, devota, respeitosa, não leva ao afastamento da Igreja, mas multiplica o amor à Igreja, a Deus e à sua verdade, porque Deus é o fundamento de toda autoridade e de todo ato de obediência. Por causa do amor ao ministério pontifício, por exemplo, e da honra da sé apostólica, da pessoa do Romano Pontífice, alguns santos, como por exemplo Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena, não temeram em admoestar os papas, às vezes até em termos um pouco fortes, como podemos ver em Santa Brígida, relatando ela as seguintes palavras do Senhor, dirigidas ao Papa daquele tempo, o Papa Gregório XI. Cito Santa Brígida e as palavras de Nosso Senhor, que ele falou a Santa Brígida. Nosso Senhor se dirige ao Papa Gregório XI com estas palavras: começa a reformar a Igreja que eu comprei com meu próprio sangue, para que ela possa ser reformada e reconduzida espiritualmente ao seu estado primitivo de santidade. Se tu, Gregório, Papa, não obedeceres a esta minha vontade, então tu poderes ter certeza de que serás condenado por mim diante de toda a minha corte celestial com o mesmo tipo de sentença e justiça espiritual com que se condena e pune um prelado mundano que deve ser destituído de seu posto. Este prelado mundano é publicamente despojado de seu traje sagrado e pontifício, derrotado e amaldiçoado. Isto é que eu vou fazer contigo, Gregório. Eu te mandarei para longe da glória do céu. No entanto, Gregório, meu filho, aconselho-te novamente a te converter a mim com humildade. Atende o meu conselho. Palavras de Jesus ao Papa Gregório XI. Imagina, muito atuais. E sabem que no pontifical romano antigo, pontifical quer dizer cerimônias dos bispos, havia uma cerimônia própria, que esta cerimônia era ainda válida até 1900, antes do concílio, que se chamava a degradação de um bispo indigno. Degradação. Por uma coisa grave que um bispo cometeu, seja contra a fé, seja moral, etc. E um legado pontifício chegou e fez uma cerimônia litúrgica da degradação de um bispo. Na catedral, o bispo tinha de ser vestido com mitra, com báculo, com tudo, com luvas e tudo. E o metropolita, o legado pontifício, chegou e começou a cerimônia e disse: por que tu fizeste isso, vamos tirar-te a mitra. Então, tirou a mitra. Depois, por que tu fizeste isso, vamos tirar-te o báculo. E assim, despojavam tudo, até que ele ficou somente com uma pobre batina e sem sapatos, e depois expulsavam-o da igreja. Esta cerimônia era ainda no pontificado romano até o Concílio Vaticano II. E o nosso Senhor Jesus Cristo se refere a esta cerimônia da destituição
falando ao Papa Gregório que vamos fazer contigo o mesmo, como um bispo indigno. E a Santa Brígida tinha de passar esta mensagem ao Papa. Ela deu isso ao seu confessor. E o confessor leu isso e ficou, claro, assustado. Como eu posso trazer isto ao Papa, que vai ser despojado como um bispo indigno? Então, ele se recusou e a Santa Brígida o admoestou. Então, ele ficou com medo, que talvez o Senhor vai puni-lo, e trouxe ao Papa isso. Imagina que se hoje uma santa transmitiria uma tal mensagem, ela seria chamada talvez de herética ou cismática, pode ser. Outro exemplo, Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, dirigiu-se à seguinte demonstração contundente ao mesmo Papa Gregório XI, cito: Santíssimo e doce Pai, sua pobre e indigna filha Catarina, em Cristo doce Jesus, se recomenda a vossa santidade. A verdade divina exige que vossa santidade faça justiça sobre a abundância de muitas iniquidades cometidas por aqueles que são alimentados e apacentados no jardim da Santa Igreja. Já que Jesus lhe deu autoridade e vossa santidade a assumiu, deve usar sua virtude e poder. E se vossa santidade não está disposto a usá-lo, seria melhor que renunciasse ao que assumiu o pontificado. Mais honra seria a Deus e a salvação sua alma se renunciasse ao pontificado. Palavras de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Durante a profunda crise da Igreja, no século XV, onde o alto clero muitas vezes deu um mau exemplo e falhou gravemente em seus deveres pastorais, o cardeal alemão Nicolau de Cusa ficou profundamente comovido por um sonho em que lhe foi mostrado a realidade espiritual do poder da auto-oblação, da oração e do sacrifício vicário. Ele viu em sonho a seguinte cena: mais de 1000 freiras estavam rezando numa igrejinha. Elas não estavam ajoelhadas, mas de pé. Elas ficaram com os braços abertos, as palmas das mãos voltadas para cima num gesto de oferenda. Nas mãos de uma freira delgada, jovem, quase infantil, o cardeal Nicolau viu o Papa. A gente podia ver como essa carga era pesada por esta irmã jovem, quase infantil. Mas o rosto desta irmã irradiava um brilho alegre. Essa atitude devemos imitar. A verdade eterna da fé católica permanece em meio à atual crise da Igreja e Cristo vencerá. Obrigado por sua atenção.